Adroaldo Leal, Rádio 98 FM. Boa tarde, Fábio. Fábio, você e o Cruzeiro, na história de você, se confundem. Você é o jogador que mais vezes vestiu aí a camisa do Cruzeiro, está em atividade, passou por inúmeras situações no Cruzeiro, né, de situações complicadas, difíceis, até os momentos de maior glória do clube. Queria saber de você, Fábio, no momento atual do time, onde encontrar a força para o Cruzeiro voltar a ser o Cruzeiro, para poder sair dessa situação. O torcedor tem cobrado muito, cobra de vocês jogadores, diretoria, com certeza vocês também se cobram, mas em relação não só às cobranças, o que está faltando, o que o Fábio, na experiência que ele tem, no conhecimento que ele tem de Cruzeiro, pode passar para os demais companheiros aí, para que a situação vire, para que o Cruzeiro vire essa chave e volte a vencer, volte a reencontrar o caminho para poder voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Boa tarde. É uma situação muito difícil que o Cruzeiro vive, né? Ao longo dessa temporada, né? Uma reformulação em todos os aspectos, né? Em todos os setores e dentro de campo também. Mudança de treinadores, jogadores que estavam aqui que já não fazem mais parte desse grupo, né? Então, tudo isso gera um peso ainda maior com a sequência da competição que nós tanto almejamos, que é o Campeonato Brasileiro, né? O único foco nosso, desde o princípio da temporada, tinha que ser essa competição, e a gente, nos bastidores, falou bastante sobre isso, né? Que a gente tinha que ter uma equipe pronta para atuar e pronta para fazer um bom papel, né, bons jogos, né, para dar essa credibilidade ao nosso torcedor. Porque a gente já tinha começado o Campeonato Mineiro numa forma ruim, terminado depois da pandemia aí, com a chegada do Anderson, com um trabalho novo, né, e a gente tinha que entrar com tudo no Campeonato Brasileiro. A gente conseguiu isso nas 3 primeiras partidas, mas na sequência a gente não conseguiu, né, manter esse nível de competitividade, e isso daí foi crucial para as equipes aproveitarem, né? Então a cobrança existe muito forte aqui dentro do Cruzeiro, em todos os aspectos, né? Jogadores com jogadores, a gente que tem a possibilidade de estar também conversando com os diretores, com o nosso presidente, né? A cobrança sempre existe, tanto do lado deles como do nosso, né? Querendo sempre uma equipe cada vez mais forte, para que a gente possa ter uma equipe consistente para entrar de vez nessa competição da forma que tem que ser jogada, né? Em alto nível, em alta competitividade, luta até o final, e todas as equipes querendo um só objetivo, que é vencer o Cruzeiro. Os atletas se doam cada vez mais e a gente tem que fazer muito mais. Essa é a realidade, né? Que a gente está enfrentando na Série B, mas que a gente está trabalhando bastante, se cobrando muito, para que a gente possa voltar a vencer numa sequência que vai nos favorecer aí dentro da tabela, e também psicologicamente passando confiança para o restante da competição. Ô Fábio, mesmo com toda a dificuldade, o Cruzeiro ele tem o elenco mais valioso da Série B, e a folha, mesmo com o teto reduzido, a maior da competição. O que está faltando para vocês, jogadores, tirarem o clube da parte de baixo da tabela e buscar o lugar que o Cruzeiro precisa, que é estar entre os 4 do Campeonato Brasileiro da Série B? Futebol funcionasse de uma forma lógica, né? A maior folha salarial saísse vencedora, né? Ano passado a gente não tinha caído para a Série B. Então é totalmente diferente. Eu acho que a postura do atleta tem que ser postura de jogadores de grande equipe, né? A pressão é exclusivamente na Série B é do Cruzeiro, né? E os outros clubes sabem disso. Então, falar em folha é fora da análise de clareza, né, que tem que ser feita, né? Porque se fosse assim a gente não tinha caído para a Série B. Eu acho que sim, a gente tem que se entregar ao máximo em todas as partidas, porque vai ser dessa forma que a gente vai conseguir o resultado, e é do início até o final do jogo. Acho que a gente tem que
se entregar mais e mais, continuar trabalhando mais e mais, fazer com que a equipe se encaixe o mais rápido possível, mas dentro de campo, tentando fazer o seu melhor sempre, independente do adversário, independente das condições do campo, independente de tudo que a gente venha enfrentar ou que já enfrentou ao longo dessa temporada. A gente tem que buscar algo mais sempre, porque se não for dessa forma a gente não vai conseguir vencer. E fora as outras situações que a gente vivenciou aí, como eu já disse na pergunta anterior, né, de começar a temporada de um jeito, com alguns jogadores, depois totalmente reformular o elenco e novamente trocar de treinador e chegada de jogador, saída de outros. Então isso daí tudo pesa muito. E uma coisa é você vestir a camisa do Cruzeiro, uma coisa é você vestir outra camisa. A cobrança no Cruzeiro é sempre gigantesca, sempre foi isso, a história diz. E a gente vê que para jogar no Cruzeiro tem que ter muita personalidade, tem que ter, além da qualidade, um psicológico muito avantajado para aguentar o peso dessa camisa. Então quem está aqui tem que fazer isso e a gente vai fazer. E tenho certeza que a gente vai conseguir o nosso objetivo no final, que é a nossa classificação para a Série A do Brasileiro. Fábio, Arthur Moraes, Rádio Super, você essa semana até extravasou o seu sentimento, a sua tristeza pelo momento que vive o clube nesta Série B do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o elenco tem jogadores jovens, mas muitos atletas experientes, o que é o seu caso. O que vocês têm conversado, a busca pelas respostas do que realmente está acontecendo? Porque o que se vê é um time em campo sem confiança, sem poder de reação. É preciso se doar mais. A gente sabe também que futebol não é uma ciência exata. Mas o que tem que acontecer, fazer acontecer a partir de agora, diante de tantas cobranças e as cobranças que vocês também se fazem no elenco? É como você falou, né? Futebol não é uma ciência exata. Eu já tinha dito nas outras perguntas, né? E a sua pergunta vem de encontro ao que eu já tinha respondido, né? A cobrança existe sempre e não precisamos ficar externando o que acontece aqui dentro do clube, dentro dos bastidores aqui, todos os momentos. Acho que algumas coisas passam para o torcedor, né? E outras não, né? Mas a cobrança aqui você pode ter certeza que é pesada em todos os aspectos. Eu já estou acostumado a receber cobranças, né? A minha carreira, a minha história dentro do Cruzeiro foi dessa forma, né? E foi forjada dessa forma, né? Momentos difíceis, momentos de luta, mas grandes momentos de vitórias, né? Então a cobrança vai existir de todos os aspectos, né? A gente se cobrando aqui, o torcedor cobrando também, a gente cobrando quem tem que ser cobrado aqui dentro, tanto de atletas como também da parte da diretoria, né? Para que a gente possa ter cada vez mais uma equipe que consiga, dentro de campo, mostrar o futebol que todos nós queremos e passar essa confiança para o nosso torcedor. Então não tem como você analisar somente uma situação, mas é aquilo, é sempre buscar melhorar em todos os aspectos. A gente sabe que a responsabilidade é muito grande. Então, uma coisa é você ter essa responsabilidade de vestir essa camisa do Cruzeiro e ter que fazer em todo jogo o seu melhor e o adversário saber aproveitar esse momento de pressão que a gente vive, né, que se torna cada vez maior quando a gente não consegue o resultado positivo, ou até mesmo dentro da partida, quando não consegue fazer o gol ou deixar de sofrer. Então gera sempre um peso maior. Mas a gente está se cobrando, se dedicando dia após dia para que a gente possa concretizar com vitórias aí e voltar a ter confiança para passar isso para o nosso torcedor também. Alô, Fábio, aqui Vinícius Nicoletti, do Fox Sports. Queria saber como é que vocês estão lidando com essa situação na tabela.
Porque entre os times grandes que disputaram a Série B, depois de 10 rodadas, só o Goiás tinha uma pontuação como essa, 8 pontos, e conseguiu subir. É uma pontuação, realmente, um início preocupante aí até para o torcedor. Como é que está sendo lidar e ver o Cruzeiro nessa situação que está próximo da zona do rebaixamento? Obrigado. Situação diferente, né? Cada competição, cada equipe aí que teve a possibilidade de jogar a Série B, cada um fez a sua história, né? Então a gente não se baseia muito porque é totalmente atípico o que o Cruzeiro está vivendo, né? Teve a perca dos 6 pontos, né? A única equipe que foi para a Série B e não teve a cota da Série A, então a gente não pode ficar analisando e olhando muito parâmetros das equipes que desceram para a Série B nos anos anteriores, e sim focar no que a gente tem que fazer. A gente já sabia da adversidade, sabia de todos os problemas do clube, e dentro e fora de campo, principalmente financeiramente, e quem está aqui quer ficar aqui para fazer com que o Cruzeiro volte ao lugar devido, que é a Série A, e independente das adversidades, independente dos problemas, e esse é o nosso único foco. Mas nós não analisamos pelas situações das outras equipes que caíram para a Série B, e sim focar no que a gente tem que fazer, nos problemas que a gente tem que resolver, das adversidades que a gente tem que sobressair. E é dessa forma que a gente vai em busca do nosso objetivo, com toda essa pressão, com todos esses adversos, mas que a gente tem fé em Deus e fé no trabalho também que está sendo desenvolvido, e que a equipe vai encaixar e a gente vai conseguir ponto a ponto aí, vitória a vitória aí, começar a subir na tabela, e aí sim começar a preocupar as outras equipes e ter confiança para jogar independente do lugar, independente do estádio, da melhor forma possível. Gabriel Duarte, TV Globo. Boa tarde, Fábio. Para o próximo jogo, o técnico Ney Franco não vai poder contar com o Léo e o Jean, né? Mas tem a possibilidade do retorno do Marquinhos Gabriel, que foi seu companheiro no ano passado e está de volta ao Cruzeiro. Como que você avalia as ausências do Léo e do Jean e também o retorno do Marquinhos Gabriel? E a outra pergunta que eu gostaria de fazer a você é que se você já iniciou as conversas com o Cruzeiro para a renovação do seu contrato, que termina agora no final do ano. Muito obrigado. Em relação à ausência do Léo e do Jean, sempre é um ponto negativo, né? Jogadores de qualidade, jogadores que se entregam, que estão aqui com o único objetivo, que é fazer o Cruzeiro novamente voltar à Série A. Então é sempre ruim você não ter esses jogadores, né? Pela experiência, pela qualidade e pelo caráter e pela forma de jogar dentro de campo, né? Sempre querendo o melhor e pensar sempre em honrar a camisa do Cruzeiro. Então é difícil, a volta do Marquinho é importantíssima, um jogador de muita qualidade. A gente teve a oportunidade de estar com ele ano passado, começou muito bem, nos ajudou bastante e também tentou de todas as formas aí sair daquela situação incômoda que a gente se encontrou, né, no restante da competição. Mas nós não tivemos forças, né? Mas a volta dele é importante, que nos dá opção no ataque, onde a gente tinha algumas carências, né? Ainda chega outros jogadores ainda, né? Para esse setor, né? Então a gente está dentro da competição tentando se reforçar, tentando fazer uma equipe mais equilibrada possível em todos os aspectos, para que a gente possa, com uma equipe equilibrada, diminuir essa pressão que é fazer com que o Cruzeiro volte à Série A, que existe, que é gigantesca. Então, esse é o nosso pensamento. E a outra foi das menos... a coisa que eu menos me preocupo, entendeu? A única maior preocupação minha é fazer com que o Cruzeiro possa, em janeiro, estar no devido lugar dele, o torcedor feliz, que com certeza eu vou ser o cara mais feliz aí, junto com os mais de 9 milhões de torcedores, né? Tenho certeza que será uma alegria ímpar que vai ficar marcada na minha vida. Não tive nenhuma oportunidade de conversar.
tanto que eu estou focado nesse retorno, né, do Cruzeiro à Série A, e também a diretoria também deve estar tão preocupada também com esse momento delicado, mas ninguém me procurou para nenhum tipo de conversa, mas meu pensamento é até dezembro, meu contrato é até dezembro, mas o meu pensamento já vai até janeiro, que é onde termina essa competição, e o meu pensamento é depois estar tranquilo e em paz, que o Cruzeiro está onde devia estar e o meu dever está cumprido. Oi, Fábio. Aqui é a Isabel Guimarães, da TV Alterosa. Fábio, eu queria te fazer uma pergunta assim, de âmbito pessoal mesmo, no seu íntimo. Como você se sente com determinadas reações de torcedores em relação a você, até pela sua história com o clube, por você ser um ídolo do clube e ter optado por ficar, apesar dessa situação adversa? Você se sente frustrado, triste, com determinadas reações, claro, não de todos os torcedores, mas de parte da torcida? É como você falou, né? Não são todos os torcedores, a grande maioria, eu acredito nisso e tenho sempre demonstração desse respeito, desse amor, desse carinho comigo, né? Mas tem uma parte, né, que sempre, quando acontecem as coisas negativas, a grande maioria sobra para mim, né? Principalmente quando a gente sofre um gol, né? Eu acho que a análise é totalmente diferente, mas isso aí me serve como motivação, né? Eu penso que eles acreditam que eu seja sempre um goleiro que possa defender todas as bolas, né? E a gente sabe que não é dessa forma, né? Acho que a gente tem que analisar. Nunca vou fugir da minha responsabilidade. Errar faz parte, mas quando eu errar, vocês podem ter certeza que eu vou assumir a minha responsabilidade e estou aberto a debater com qualquer um. Eu sou o cara que mais me cobro, que me analiso já logo na sequência de qualquer gol, eu já estou me analisando e me preparando para o próximo, vendo se eu posso me posicionar de outra forma, se eu me posicionei daquela forma, não foi a forma devida. Então, eu sou um cara muito focado, e busco isso no meu dia a dia, nos meus treinamentos, entendeu? E alguns, infelizmente, não dão esse reconhecimento, mas eu fico feliz pela grande maioria que sempre me dá incentivo aonde eu vou, né? O reconhecimento, o respeito, e não só da torcida cruzeirense, mas aonde eu vou assim jogar, eu tenho respeito, né? Muitos torcedores de outras equipes fora de Minas Gerais sempre me elogiando pela minha carreira, né? Pelo que eu faço aqui dentro do Cruzeiro, né? Isso aí motiva mais ainda. E fiquei porque era o correto a fazer no momento tão delicado que o Cruzeiro vivia, né? É o meu caráter, é a minha índole, é o meu perfil, e que Deus me direcionou que era o certo a fazer e me deu paz para estar aqui, independente das adversidades. Infelizmente, a gente não consegue, né, agradar todo mundo e algumas coisas saem do que agrada a nossa pessoa, né, mas o importante é que eu tenha a consciência tranquila de fazer o meu melhor sempre para o Cruzeiro, dia após dia, né, tentando dentro e fora de campo, sempre fazer com que o Cruzeiro possa estar forte, cobranças dentro e fora de campo, para que o Cruzeiro tenha um grupo que possa fazer o necessário e levar o Cruzeiro novamente à Série A. Esse é o único objetivo, o único compromisso que eu sempre vou ter e vou sempre cobrar, independente disso me prejudicar ou não. Mas o importante é a minha consciência tranquila de que eu fiz o melhor pelo Cruzeiro. E a minha história está aí para dizer isso. E o resto a gente vai tentar sempre, dentro de campo, fazer sempre o melhor, sempre buscar o melhor para o Cruzeiro. Fábio, Guilherme Pio, do jornal Hoje em Dia, você, por quase uma década, teve o Robertinho como o seu preparador. E em 2020... pelo menos 2 profissionais
2 preparadores de goleiros já trabalharam com você. Você acredita que essa mudança, essa troca, influenciou negativamente na manutenção da sua boa fase? O que você avalia em relação a essa troca, tendo por base o seu desempenho? E outra coisa, você como liderança desse grupo do Cruzeiro, queria que comentasse a respeito dessa possível reintegração do Sassá, um jogador que o torcedor não gostou muito de saber que pode ser reintegrado ao elenco. Queria que você falasse como liderança, como que você vê essa possibilidade do Sassá ser reintegrado. Em relação ao Robertinho, foi uma parceria de sucesso, mas a saída dele foi uma decisão de diretoria, principalmente dos gestores que assumiram aqui em janeiro, né? A minha vontade, com certeza, era permanecer com o Robertinho, mas eu sou funcionário também, e como já tinha sido resolvido, né, antes mesmo da nossa apresentação aqui em janeiro, que ele não permaneceria, né, pela vontade do grupo gestores, e a gente tentou, mas já tinha sido decretada essa situação, mas foi uma parceria muito boa, de sucesso, acho que onde a gente conseguiu colher frutos, né? Eu dentro de campo fazendo o meu melhor, desenvolvendo o meu potencial dentro dos jogos, absorvi tudo que tinha que ser absorvido ao máximo nos treinamentos. Em relação ao Léo, que sumiu depois, né? Uma nova etapa, né? Tanto na carreira dele, né? Como profissional. Tinha muitos anos na base, mas nunca tinha trabalhado no profissional. E deu sequência ao trabalho. Logo com a chegada do Anderson, né? O Ailton chegou também como essa primeira opção de preparação de goleiro, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ailton desde da pandemia, quando a gente estava treinando em casa, né? E me dei muito bem com ele, né? E tive a oportunidade de trabalhar nesses dias em casa e evoluir para que a gente pudesse fazer um ótimo trabalho aqui no dia a dia depois, né, na sequência dos treinamentos aqui na Toca. Então, eu estou muito feliz com o Ailton, com o Léo também aqui. Eu acho que é um trabalho que tem tudo para se consolidar aí da melhor forma possível. Infelizmente, que as pessoas acham que a gente vai fazer, como se diz, né, milagre em todos os jogos, né? E aí acha que você não tomando o gol, geralmente falha, ou você deixou de fazer isso, ou deixou de fazer aquilo, entendeu? E futebol não é dessa forma, né? A gente trabalha muito dia a dia, né? A gente quer, sim, fazer grandes defesas, fazer defesas que as pessoas citam como milagres, né? Mas são defesas difíceis, e isso que é o mais importante, né? Mas eu sei analisar o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, e eu me vejo muito bem fisicamente. O único problema é assim, quando você está perdendo e toma gol, tudo está errado, entendeu? Ou você não está treinando, ou você está deixando de fazer musculação, ou você está deixando isso ou aquilo te influenciar. Quando você ganha, tudo é bonito, tudo está perfeito. Então, eu já vivi isso na minha vida toda. O importante é eu focar no que eu tenho que fazer e ter a minha consciência tranquila e sempre fazer o melhor para o Cruzeiro. O melhor para o Cruzeiro é sempre eu me preparar o máximo possível para tentar ajudar da melhor forma possível, dentro e fora de campo. Boa tarde, Fábio. Josias Pereira, da Rádio Super, do Jornal Tempo. A minha pergunta para você, Fábio, até que ponto te incomoda, muitas vezes, abrir as redes sociais, mensagens que questionam o posicionamento dos jogadores experientes do Cruzeiro, no caso você, Léo, talvez até o Henrique mesmo, né, que retorna também ao clube, de não ter uma voz ativa nos vestiários, né, uma voz ativa nesses momentos de crise, porque muitas vezes isso também, né, chega até vocês, inclusive está até externado aí no seu comentário, na nota que você soltou. Você acha que isso é uma falta de conhecimento mesmo aí das pessoas sobre o papel que vocês possuem aí dentro? E é uma coisa até recorrente, né, Fábio? Porque desde o ano passado muito tem se falado sobre isso, né? Você acha que isso realmente te incomoda, assim? Ou é uma questão mesmo de que a torcida muitas vezes ela não tem que saber ou não precisa realmente saber o que passa aí dentro do ambiente e o que vocês
fazem aí junto a esse elenco, né? Até mesmo as questões financeiras, né, que vocês também possuem em relação a abrir mão, né, de algumas coisas aí para permanecer no Cruzeiro e tentar ajudar o Cruzeiro da melhor maneira possível. Muito obrigado, boa tarde. É mais uma falta de informação e às vezes de não saber o que acontece e achar que sabe alguma coisa, entendeu? Mas eu sei que não são todas as pessoas, são algumas pessoas que são aptas a estar querendo sempre falar alguma coisa e principalmente para denegrir, né? As pessoas nem sabem o que aconteceu aqui ao longo dos bastidores que eu vivenciei aqui em 16 anos, sempre pedindo jogadores, sempre cobrando, sempre buscando ao máximo uma equipe forte para que o Cruzeiro não viesse a cair para a Série B. Então, a nossa queda não foi somente em 2019. Isso aí já vem há muito tempo. E eu não preciso ficar externando, só estou falando agora porque é uma pergunta que vocês colocaram, mas eu não precisava ficar externando o que eu fiz ao longo desses anos de bastidores. Outros jogadores fizeram, pedindo jogador, pedindo um elenco forte para que não acontecesse, porque a gente tem experiência, cara. Isso que a gente está no futebol há muito tempo, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, se vacilar, não vai ter tempo de recuperar, entendeu? Isso aí já é avisado há muito tempo. Agora, o que a gente pode cobrar se a gente não tem a caneta para assinar? Algumas coisas que aconteceram no ano passado, em 2019. A gente cobrava muito e muito, só que a gente não tem a caneta para mandar embora esse ou aquele. A gente chegou a fazer tudo que tinha que ser feito, até mais um pouco, ano passado. Mas quem tinha que proteger o Cruzeiro? É o presidente, é o vice-presidente, é os diretores. Eu não assinei contrato nenhum. O que eu tinha que fazer, eu tentei fazer o máximo, dentro de campo, ajudar todo mundo, lutar, buscar. A culpa é de quem tinha que proteger o Cruzeiro. Era o presidente, era o vice-presidente, eram os diretores, que tinham que ler o contrato e ver se aquilo era positivo para o Cruzeiro, se era benéfico ou não. Agora vem meia dúzia querer falar que a gente não fez nada, e nego de fora falando isso e aquilo, os mais velhos. Você não tem nem noção do que aconteceu aqui ano passado, do que a gente fez para que o Cruzeiro não caísse. Mas que eu falei, não foi só ano passado, isso aí já veio quando a gente escapou em 2011 lá, 2011, no último jogo, a gente não aprendeu, o torcedor não aprendeu, entendeu? Isso que aconteceu. Essa é a verdade, cara. Está aí para todo mundo ver. Entendeu? A gente não tem que ficar iludindo, não. Eu nunca precisei iludir, eu nunca joguei aqui no Cruzeiro porque eu fui bonzinho, ou porque eu sempre coloquei a minha cara, sempre fui o primeiro a estar aqui, sempre fui o primeiro a cobrar e sabia que ia dar errado, entendeu? E muitas vezes não caiu porque a gente tinha cobrado desde o começo. E ano passado não faltou cobrança, irmão. Dentro do vestiário, fora do vestiário. E se é o que vocês queriam escutar, é isso aí que é a verdade. Se o resto falar, tudo é mentira, mano. Eu não tenho que esconder nada, porque quem me justifica é Deus. E eu falo a verdade para a glória do nome dele, não para a minha vaidade ou para ser benéfico para mim, entendeu? Então foi isso que aconteceu em 2019. Mas o Cruzeiro não caiu somente disso. Caiu que achou que nunca ia cair, em 2011 escapou, aí depois conseguiu 4 títulos, né? E tudo fica encobrido. Mas as coisas erradas já aconteciam há muito tempo, entendeu? Essa é a verdade. Fábio, Sulimar da Rádio Inconfidência. É notório que o Cruzeiro tem sofrido muitos gols com bolas alçadas na área, o exemplo é o jogo contra o CSA, mas o que tem sido conversado, não só entre vocês da defesa, desde você até o lateral esquerdo, mas também com os outros setores da equipe, e que não tem sido efetuado, porque o Ney Franco disse que o Cruzeiro tinha um bom posicionamento nas bolas defensivas, mas no último jogo e em outras partidas, o Cruzeiro tem sofrido muito com essas bolas alçadas na área. O que tem sido conversado e não tem sido praticado dentro de campo dessa conversa? Bom, primeiramente que foi o primeiro jogo, né, que a gente tomou gol de bola parada, né? Se eu não me engano, foi isso mesmo. A gente vinha tendo uma consistência muito boa nas bolas paradas, tanto ofensiva, né, como principalmente defensivamente. E teve uma mudança muito grande, né, de jogadores que não atuaram, né, nessa partida. E então houve uma mudança muito grande de posicionamento em termos de nome de atletas, né? E isso daí com certeza gera mais pressão, gera mais dificuldade para você conseguir neutralizar o adversário, que
também treina bastante e soube usar os momentos que a gente teve de erro, né? Tanto com a raspagem ali no primeiro pau, e o jogador fez o gol, o primeiro gol. Depois uma bola lateral. Agora com a bola em movimento, são situações muito rápidas, né? Que são decisões tomadas por cada atleta, né? Às vezes você acha que tem que se posicionar de uma forma, e outras você tenta estar mais próximo do adversário, né? Para neutralizar qualquer tipo de ação dele para finalizar, né? Então são situações que cada atleta toma ali naquele momento. Mas antes disso a gente vinha muito bem, e o time estava consistente na bola parada. Se você analisar, e principalmente a defesa estava muito bem entrosada nesse aspecto. A gente teve uma falta de muitos jogadores em um setor que é totalmente perigoso, delicado, que qualquer vacilo, qualquer lance de dúvida pode sair o gol. E, infelizmente, nesse jogo contra o CSA, teve esses momentos de dúvida e onde a gente não marcou bem, e a equipe do CSA conseguiu sobressair pela qualidade deles também na bola parada, né? Principalmente dos dois zagueiros, e da batida de quem teve a oportunidade de bater. Mas a derrota é de todos nós, não tem que um ou outro, não. Responsabilidade de todos, e não tem problema nenhum. E se achar que a responsabilidade tinha que ser toda minha, nunca tive problema com isso, mas a gente tenta sempre evitar ao máximo. Agora, infelizmente, nesse jogo deu tudo errado, e em todos os aspectos, tanto que a gente perdeu muitos jogadores, e também na hora de marcar a gente não conseguiu o mesmo êxito que vinha acontecendo antes.